te vende a tampinha lá com o mesmo padrão do mesmo padrão MDF, ele já te manda seria bem pronto. interessante. Legal, tá vendo? E uma coisa que eu acho que seria interessante, mas você consegue, acredito que consiga. Você consegue meio que falar como que é o processo de produção dentro da fábrica? Por exemplo, a gente foi lá, bateu o martelo, fechou, vai para que linha? Você vai ter um projeto ou vai fazer legal. um projeto, aí depois vai para produção, vão cortar, compra a placa, corta, aí depois separa para fitar tudo. Como que funciona na fábrica, Então, mais ou menos? funciona assim, desde o primeiro atendimento, seja ele por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo que for, já é solicitado toda a ideia do cliente. Nós sempre tentamos, hoje na pandemia, eu tento pegar toda a informação por telefone para evitar o contato de ficar indo na casa do cliente. Mas existem obras e clientes que não tem como, que é um projeto muito complexo, existem medidas diferenciadas e tudo mais. Feito o primeiro conteúdo, já é passado ao projetista. A não ser quando o cliente já vem com o projeto ou quando o cliente está com muita pressa e não aguenta esperar o prazo de projetos da marcenaria. Feito isso, apresentou o projeto, aprovou o orçamento, valores e tudo mais, efetivamos a venda. A partir do momento que eu efetivo a venda, ela vai para o setor de planejamento. No setor de planejamento, a gente faz todo o cronograma de entregas, com datas de prazos de entrega, prazo de produção, equipes que vão produzir, tem toda a separação lá no setor, e ao mesmo tempo já vai a lista de compra, sabendo que aquele projeto tem que comprar Y, Z, tudo mais ali para a gente fazer o processo. Feito isso, chegou a matéria-prima, aí vamos para a parte de corte. Feito um plano de Aí corte. é feito um plano de corte comparado ao sistema que vem já do nosso sistema, junto com o acompanhamento do marceneiro responsável, passa pela máquina da seccionadora, que é a nossa máquina de corte, é feito todos os cortes brutos nela, depois vai para uma outra máquina de corte para diminuir o tamanho das peças e transformar em gaveta, porta, coisas menores. E o máximo de tentando corte... reaproveitar o máximo do corte, não só por economia de matéria-prima e também por questão de ajuste, mas também por questão do meio ambiente, porque é uma coisa complicada hoje no mercado. Até para descartar é ruim. O descarte é horrível e é difícil a gente conseguir fazer esse descarte de forma mais consciente possível. Você tenta, mas nunca dá certo. Você tem que pagar a caçamba para ficar no portão da marcenaria, e essa caçamba leva para um aterro que, teoricamente falando... Não existe um reaproveitamento dessas peças? Ainda nós nunca encontramos. Tipo, para produzir um outro, sei lá... Há uns anos atrás tinha uma empresa que fazia o reaproveitamento e transformava ela em cavaco de caldeira. Só que essa empresa parou com o tempo, a prefeitura cortou, acho que alguns benefícios, alguma coisa aconteceu. Não valeu a pena daí. Não compensou mais essa empresa ficar no mercado nesse sentido e parou de recolher esse material. E dá trabalho também, porque ela recolhia, mas ela tinha que recolher só a parte de madeira, a ferragem ela não podia pegar. Tem então, que separar. A pessoa separar, quem que separa, que tempo tem, sabe aquela coisa toda, é muito difícil. Tanto que a gente queria desenvolver um projeto com uma ONG, a gente foi atrás recentemente. Eu tava com essa ideia de reaproveitar, mas é muito assim, eu preciso saber o que vocês têm para poder reaproveitar. Até ainda tem essa ideia, mas ainda precisa pensar com calma. E às vezes essa época não... O lixo de um é o luxo do outro, né? Exatamente. Eu tava desenvolvendo algumas pecinhas junto com o Marcos aí. Acho que até tá com você ainda aquela Tem peça, uma né? comigo. Então, precisou. Mas a ideia era o quê? Pegar algumas coisas que sobra muito, sei lá, de padrão, sei lá, uma peça e tentar reaproveitar com outra coisa. Aí... Então, mas é isso mesmo. E aí a gente faz o processo de corte, do corte a gente vai para a parte de bordeamento, no setor de bordeamento, faz todo o acabamento na peça, depois vai para a parte de furação, que são portas, dobradiças, vai a parte de corrediça, furação, e aí vamos para a pré-montagem. Tudo isso é feito dentro da própria empresa. Então a gente cortou, bordeou, furou, pré-monta. Um guarda-roupa, uma cozinha, faz toda a pré-montagem dele, terminou, avaliou, está tudo perfeito, em perfeito estado. Então aí após a parte da pré-montagem, a gente limpa, embala e coloca na doca para os montadores carregarem e levar para casa do cliente. Então você não faz nenhuma pré-montagem antes, assim, algumas coisas ou não? A gente faz a pré-montagem da marcenaria de 80% dos móveis. A gente só não monta na marcenaria hoje em dia a parte de guarda-roupa, porque ele acaba sendo uma peça mais reta, uma coisa mais simples, então já sai toda a furação feita na peça, monta-se as gavetas e ele já consegue ir direto para a casa do cliente para fazer a montagem. A equipe de montagem também é da Grelha Agostino. Sim, a nossa equipe de montagem é total,
contratada da empresa mesmo, são funcionários CLTs da nossa empresa, que nós gostamos muito de ter a equipe de montagem mais perto da gente, né? Por uma questão de comprometimento. Não que os montadores terceirizados não tenham, mas quando o colaborador é da sua empresa, você sabe até onde você pode ir e até onde vai o compromisso dele. Aquela questão de time com o seu cliente, né? Você fala assim, pô, esse um cliente aqui eu preciso atender porque eu já estou estourado com ele, você consegue remanejar ali com o cliente, porque ele é seu, né? Você não precisa talvez pagar por fora. É muito mais prático. E outra coisa também é que na nossa marcenaria nós temos um sistema. O marceneiro responsável pela casa, ele vai do início ao fim do projeto. Então ele faz o plano de corte junto com o sistema, ele corta, ele bordeia, ele pré-monta e ele vai na casa do cliente montar. Ele é responsável pelo serviço até o fim. Então, qual que é a vantagem disso? Como ele sabe do início ao fim o processo, ele não vai deixar nada para trás, porque é responsabilidade dele total. O ego dele também tá ali, porque não é só a mão de obra, é o ego dele, de falar, o meu serviço eu fiz. Porque, querendo ou não, o que me apaixonou no ramo de marcenaria é isso. É você ver uma madeira bruta, você vê placas e do nada você olha para casa do cliente e você vê uma adega, você vê uma sala de cinema, sai do pensamento para concretização, né? Exatamente. Até aquela questão essa questão do ego, até aquela questão do cliente, né? Pô, eu fiz foi lá na Grelha Agostini, mas você procura pelo fulano de tal lá, que foi ele o responsável aqui em casa que ficou bom. Exatamente. Então é diferente. Então o pessoal, quando a gente mudou o sistema, antigamente não era assim. Antigamente nós tínhamos uma equipe de montagem na rua, duas de montagem e duas de produção. E dava muito trabalho, dava muito problema, porque você não acha o pai da criança. Então, assim, apareceu uma peça sem terminar. Quem foi? Foi na montagem ou foi na marcenaria? E assim você ficava naquela rixa interna entre eles e dava muito trabalho pra gente. Depois que a gente mudou o sistema, hoje o marceneiro ele não tem como, porque se tá errado foi ele que fez errado. Então ele não vai jogar a culpa. E também ele não vai deixar ficar errado, porque se errou, ele vai arrumar, ninguém vai ficar sabendo, ele termina o serviço. É diferente. Uma das coisas que eu vejo assim são dois tipos de serviços que vocês oferecem, né? Um para quem está reformando ali, que é só mexer nos móveis, fazer uma pintura e tudo mais, um para quem está construindo, que é onde eu vejo que mora o problema com vocês e acho que com todo mundo que vai tentar construir ser um profissional, ser um engenheiro ou um arquiteto. Então, assim, o que eu queria saber de vocês, qual que é a dificuldade, né? Para montar, porque assim, geralmente o projetista, o arquiteto, o engenheiro chega lá, mais arquitetos, né, designers de interiores, né, não engenheiros. Engenheiro tá querendo me colocar em tudo, né? Engenheiro faz tudo, né? É o Severino, velho. Mas é aquela questão assim, conferir medidas em loco, né? É o pau do negócio. Porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa responsável na obra para o cliente fala, tenho consciência, tem que ter um engenheiro ou um arquiteto, ou alguém aqui coordenando minha obra de responsável para responder tudo, o pai da criança aqui dessa casa, desse corporativo, independente do que for desse comércio, é esse cara. Você vai chegar para ele, vai reclamar para ele, ou você vai chegar nele e vai cobrar ele, né? E eu vejo que falta muito isso. Na parte de imóveis, vocês ainda tem uma equipe que vai lá, confere, mede, projeta e tudo mais. Mas a que ponto chega essa compatibilização? Por exemplo, o cara garante, não, esse aqui vai ter 3 metros, você vai lá e bate os 3 metros, né? E fala, beleza, eu vou considerar que tem 3 metros, chegou lá tem 2,98. Alguma coisa você consegue cortar, alguma coisa você tem que ajustar o projeto, né? Portas e tudo mais, fudeu, né? Não, isso é... Então, assim, eu queria entender um pouco mais como é que vocês fazem para lidar com isso aí, né? E questão de prazo também, por exemplo, quanto tempo você demora para entregar um projeto, né? E, por exemplo, em que tempo? Porque tem gente, eu pelo menos penso assim, no começo da obra, quando a gente fecha, eu já tenho tudo planejado o que a gente vai fazer. Então, a minha ideia é já fechar com todo mundo, chegar contigo e falar assim, os móveis estão fechados, que você dia tal, você tem que começar a entrar. Você tem que começar a produzir. Colocar um cronograma para todo mundo. Você coloca um cronograma. Né? Mas no começo da obra você já startou todo mundo. O cara já está sabendo, daqui 30 dias eu tenho que começar a produzir o projeto do Rafael. Porque tem uma reação em cadeia aí, né? Um cobra o outro. Um cobra o outro. Porque o que acontece? Chegar lá Porque você fechando no start aqui, no kick-off da sua obra, você sabe assim, dia tal eu tenho que cobrar fulano. Essa é a questão do gerenciamento, é o que a gente fala que é o planejamento. É a diferença de planejamento, gerenciamento e da administração, porque tem gente que fala gerenciamento e administração de obras, mas chega lá, fulano, e aí, bom, beleza, vai embora, passei aqui, tira uma foto, vai lá, publica no Instagram, no Facebook, fala, bate o olho. Bate o olho. Então assim, é a diferença.
Então, assim, eu queria entender como é que afeta a questão Da metragem, né? da metragem, como é que afeta essa questão da construção ali com vocês, né, da produção de imóveis, e o que você vê de problema nessa parte de construção, porque da reforma acho que é mais tranquilo, né? Sim, sim. A parte de reforma, ela é uma situação mais tranquila, por mais que dá mais trabalho Dá de mais fazer um trabalho, móvel novo, vamos dizer assim, né? Mas ela é mais tranquila porque é uma reforma. É um ajuste, é uma troca de porta, é uma troca de guarda-roupa, uma coisa menor. Mas eu digo né? até reforma da casa mesmo, né? Às vezes Isso. o cara vai, vou tirar os planejados, pintar e trocar o piso. Mas Né? às O vezes negócio já tá físico ali, acabado, né? O espaço físico tá ali, né? Isso. Agora, assim, um projeto tradicional, a conferência de medidas e tudo mais. A marcenaria, ela nunca executa nada sem o responsável técnico fazer a medição antes. Pode ser qualquer pessoa que mandou uma foto e falou assim, preciso projetar. O responsável técnico de vocês. É o responsável técnico nosso, que é o Robson, que é o meu sócio. Tá. Ele é o responsável por todas as medições da marcenaria. Tá. Existem casos extremos, vamos dizer assim, eu preciso produzir uma mesa, não tem por que ele medir. Se você mandou a medida da mesa, ele vai seguir a medida da mesa. É padrão, é uma peça solta, uma peça decorativa. Agora, eu tenho que fazer uma bancada que vai de uma parede à outra. Ele tem que medir, para não acontecer isso que você falou. É 3 metros, chega lá a 2,98. Mesmo assim, ainda existem falhas no processo. Exemplo prático, eu estou produzindo uma obra comercial que nós montamos no final de semana. Nós medimos 4 vezes essa obra, porque foi mudado várias vezes o projeto. A última vez, medimos a parede. Era uma peça de 2,75 em ângulo. Fechou, perfeito. Na hora da montagem das peças, montamos todas as peças, menos essa, porque essa teve um problema. Colocaram um batente, uma guarnição de uma porta num lugar que não era para ter. Porque não ia ter porta ali. Aí resolveram pôr de última hora sem avisar a marcenaria. É a compatibilização. Aí o que aconteceu? Chegamos na obra, montamos tudo. Chegou na hora de montar, ou a gente fazia um recorte no tampo, que ia ficar grosseiro, manualmente falando, ou a gente levava para a marcenaria e ajustava na serra. Na serra dava, porque ficou um acabamento perfeito. Levamos, mas vamos voltar só sábado para montar essa peça, porque não pode entrar durante a semana nessa obra. Acontece. Mas assim, foi uma coisa só, mas isso acontece normalmente. Isso porque a gente vai visitar a obra e faz a conferência de medidas. O que acontece muito com a gente em relação a prazo. A marcenaria, ela trabalha com prazo de acordo com a demanda. Então, eu faço um planejamento, da mesma forma que vocês fazem acompanhamento de obra, eu faço um planejamento. Meu contrato ele é 100% seguido. Então, assim, no meu contrato tem lá o prazo dele. É 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. Mas sempre tem um prazo de dias corridos, sempre corridos. E tem o prazo de montagem. Então, meu prazo é de 60 dias de um contrato com você para entregar um apartamento. Vai estar todo o descritivo de projeto nele, você vai assinar, vai ter os projetos e tudo mais. E vai estar o prazo de 60 dias corridos e embaixo mais X dias de montagem. Então, 60 dias é para eu fazer a entrega para você. Um dia depois da entrega, eu começo a contar mais um prazo de 3 a 5 dias, que é a montagem do projeto, a não ser caso os projetos maiores, são 10 dias, 12 dias, tudo considerado no contrato. Tudo depende do tamanho do projeto, não só a demanda. Por exemplo, eu não posso chegar para você e falar que eu vou te entregar um gabinete de banheiro com 60 dias. Você não fecha. Você fala, viu, preciso de um gabinete de banheiro para amanhã. Então, eu tenho equipes que agilizam o processo. Da mesma forma também que obras comerciais. O cara não chega para você uma obra comercial e fala assim, eu vou te entregar daqui 60 dias. O cara não fecha. Não fecha. Comercial é dinheiro. É dinheiro. O cara quer girar, o cara precisa inaugurar a empresa. Então, o que nós temos? Nós temos uma equipe que trabalha só para comercial dentro da marcenaria. Hoje na marcenaria eu tenho 4 equipes. Uma é focada só em comercial. Ela atende hospitais, escritórios. É a equipe maluca, porque não tem hora para trabalhar. É aquela que roda 24. Exatamente. 24, é uma 7. equipe que vira. Tem semana que tá trabalhando à noite, tem semana que trabalha de tarde, tem semana que trabalha na hora do almoço, tem semana que tá no fim de semana. Depende da demanda. Depende da demanda. E nós temos 2 equipes que trabalham só com residência. E uma equipe que é a Coringa, que depende do giro. Que chegou ali. Eles estão fazendo. Então, e essa equipe que é a Coringa, ela trabalha com serviços menores. Que é pra eu chegar num banheiro e falar assim, é 20 dias. É numa casa, o que eu vou fazer? Só guarda-roupa? Dá pra fazer em 40. E assim eu vou encaixando na programação. Claro que, mesmo com esse tipo de acabamento, de planejamento, existem pontos no meio do caminho que mudam. Exemplo, fim de ano. Em vez de 60, que o prazo médio da marcenaria é de 45 a 60 dias, para um contrato tradicional. Geralmente. Fim de ano é de 60 a 90. Porque o fornecedor para. Fornecedor, você tem aumento de demanda. Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje na construção civil, da pandemia para cá, que aumentou a demanda, é o nosso fim do ano. É o nosso outubro, novembro e dezembro. Estão se antecipando nas férias. Antecipado. A questão que fica todo mundo está se antecipando e quando chegar nessa época vai parar ou vai
pau vai triplicar. quebrar. Porque se triplicar, ninguém dá conta. Mas também não dá pra torcer pra parar, porque todo mundo precisa. Então Você não tá pode, tem que ficar você assim. acha que vai bombar ou você acha que vai parar? Cara, eu sendo bem sincero, eu acho que vai continuar. Eu acho que Você vai acha que é no aumentar. mesmo ou vamos subir? Eu acho que vai aumentar. Eu acho que vai estourar. Eu acho que vai aumentar. Eu acho que as Eu tô pessoas... sentindo que tá todo mundo com o dinheiro no armário, debaixo do colchão, guardado, tirou do banco e não sabe onde pôr. Eu acho que tá nesse ponto. Tipo, eu vou deixar dinheiro no banco ou vou investir em alguma coisa. Que seja, é móvel planejado? Beleza. Eu vou gastar 50 mil no apartamento. Exemplo de um cliente meu hoje. Um apartamento em Londrina. 50 pau o apartamento. Ele vai investir. Ele mora em Sorocaba, ele trabalha em outros lugares. Ele ganha 100 Ele depois na só valorização dele. vai colocar os móveis porque daqui a um ano ele vai vender. Mas ele vai gastar 50 hoje, porque ele tem os 50. Mas ele sabe que daqui a um ano ele vai Vender recuperar por o 100. dobro. Ele vai vender bem mais. Então, assim, ele quer investir, mas ele prefere investir ali do que ele aplicar o dinheiro numa aplicação hoje que tá os juros lá embaixo. Hoje um apartamento aí fechou, um apartamento de 50 pau. Quanto tempo você tá levando pra entregar? De 45 a 60. Do fechamento, Do fechamento, ou a chave na mão? A chave na mão. O que acontece muito é assim, tudo depende da complexidade do projeto. Então, assim, mais uma vez, exemplos de hoje. Fiz um orçamento para um cara, 126 mil reais. Pô, dinheiro pra caramba, um baita de um projeto. Só que no projeto do cara tem pelo menos 8 painéis ripados. Que pegam a parede inteira do apartamento com porta de correia embutida. Só pra eu fazer um painel desse é quase uma semana. Assim, num processo de 2 pessoas trabalhando. Então eu tenho um custo envolvido, um projeto, mas é um processo que, assim, para execução, o prazo dele é 90 dias. Não consigo passar para ele 60 dias, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Ou eu paro a marcenaria só para trabalhar para ele. Contratar uma equipe só pra trabalhar pro cara. Tem que bancar também, Então né? tem um custo, então é difícil a gente chegar nesse consenso. Agora, eu vou fazer um apartamento tradicional. Não vai ter laca, não vai ter ripa, vai ter porta de espelho? Pode ter. Isso eu consigo dar conta na fábrica que eu compro. Vai ter móvel tradicional? Beleza. Começou a enfeitar muito? Aumenta o prazo. Começa a aumentar. Começou a enfeitar. Problema de arquiteto. Começou a enfeitar, deu ruim. Então aumenta, você começa a colocar metalon. Contrata engenheiros. Engenheiro é mais prático. Ô, louco. Aí, ó, Isso. chega lá, Não, então, vai lá já que tá fogo vai no lá na parquinho... marcenaria, vai lá na marcenaria lá, fala com o cara que ele resolver, bota aqui dentro e já era. Já que o Mas fogo isso é tá no engraçado. parque já, então, vamos colocar então. Vamos colocar. O que a marcenaria faz que o pessoal de planejado, modulados não faz? Ou vice-versa? Vamos lá, isso é uma boa pergunta. Agora a gente bota o terror. Aí Vamos lá. chega no arquiteto, calma Vamos aí. lá que eu vou chegar no Calma, arquiteto, chegar então. lá. Cara, o que a marcenaria faz de diferente do planejado? Móvel sob medida. Esse é o principal diferencial. O móvel planejado, o móvel modulado e o sob medida. O modulado é o mais tradicional, são caixotes. Você compra, vem vários módulos do tamanho que você conseguiu comprar, mas tudo pronto, não tem ajuste. O acabamento, você chega assim na guarnição de uma peça, 20, 30 centímetros de altura, nunca vi isso. Então, mas por quê? Porque são módulos, padrões. O planejado, ele é ilusório, ele é planejado, mas ele é planejado por ambiente, não sob medida. Tenho 3 metros de parede, meu armário pode chegar com 2,85, e aí? Eu faço com 2,85, eu não vou fazer mais. A marcenaria ela vai fazer sob medida, ela vai fazer com 2,99, vai deixar meio centímetro de cada lado para dar acabamento. Então a marcenaria a gente chama de sob medida. Sob medida. Planejados tem um planejamento de peças, mas tem a medida exata. Eles têm um limite, ele tem uma limitação no planejado. Você pode crescer uma peça assim aqui, mas tem aquele limite. Tem um E limite. o modulado é módulo. São módulos, o nome já diz, são módulos de caixotes mesmo, que você vai empilhando um no outro, como se pegasse um monte de nicho, fosse montando quando portas. Tanto que você vê, quando você pega um móvel de marcenaria e um móvel de loja, você consegue colocar um do lado do outro e ver a diferença. Do acabamento. Assim, o acabamento pode ser o mais perfeito possível esteticamente falando, mas a hora que você abre a porta, você vê a quantidade de madeiras que tem dentro de um armário. Quanto mais madeira, mais modulado ele é. É isso que eu ia perguntar. O processo também é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então você corta aqui e os outros vêm pronto. Isso. A marcenaria ela é uma fábrica por si só. Então você tem todo o maquinário para você fazer os ajustes. Aí você vai para uma outra vantagem da marcenaria. Você trabalha na casa do cliente, deu algum imprevisto, como aconteceu com esse meu cliente da porta, eu tenho minha fábrica. Em 5 minutos eu estou na minha fábrica, ajusto a peça e consigo voltar, se for o caso. Planejados tem que mandar para Eles vão mandar para a fábrica deles. Onde fica a fábrica deles? No sul, geralmente.
demora 15, 20 dias para chegar para você. Então, às vezes, por causa de uma porta, o cara não consegue finalizar o serviço, porque essa uma porta está ali. O que as lojas de planejados estão fazendo? Abrindo pequenas marcenarias embaixo da própria empresa. Então, assim, eles alugam um ponto com uma serra pequena, onde estragou uma peça, o cara vem com uma... Dependendo do que for, ele ajusta. Ele consegue resolver sem precisar acionar a fábrica, que demora e tudo mais, garantia, e ele consegue resolver para o cliente dele, porque isso era uma coisa que estava tendo muito problema antigamente. Hoje melhorou muito, porque as lojas têm, ou os próprios lojistas têm parceiros de marcenaria que eles trazem para o cara arrumar para eles. Funciona muito bem. Uma desvantagem da marcenaria comparado às lojas. Isso que eu ia perguntar, porque eu achei que você ia falar só bem da marcenaria. Não, existem duas desvantagens. Não, mas é mais desvantagem da marcenaria ou é uma coisa boa do modulados planejados? Não, eu posso considerar uma desvantagem para mim. A concorrência fica desleal nesse sentido. Primeiro de tudo, porque o custo de uma loja de planejados é muito mais baixo do que uma empresa de marcenaria. Porque o custo dele é o ponto comercial, o vendedor. Acabou, esse é o custo dele. É um custo limitado, ele não precisa ter 20 funcionários fabricando para ele, porque ele tem uma fábrica homologada. E essa fábrica tem os funcionários dela. Então, assim, se ele vendeu, ele tem custo. Se ele não vendeu, ele não tem. Só, além do básico, que é minúsculo. E os montadores ali, talvez... É tudo terceirizado. Os montadores sempre são terceirizados. Muito raro o cara contratar mesmo um montador. Então, isso é uma vantagem que ele tem, que é o custo fixo dele. Então, às vezes, ele consegue ter um custo, um valor até menor do que a marcenaria, por mais que 90% das lojas venda mais caro que as marcenarias. E o outro, que é o pior de todos para o marceneiro, é a forma de pagamento que a loja consegue oferecer. Ela tem um banco por trás dela, uma financeira, onde ela consegue chegar em 24 até 36 vezes, dependendo do caso. É um financiamento. Eu já vi a 15 vezes sem juros. Aí que vai chegar. Então, isso para nós, marceneiros, é ruim. Por exemplo, hoje na marcenaria eu consigo fazer em 12 vezes sem juros no cartão. No cartão. Fazer uma Só que associação dependendo quem de tem marceneiro. 126 Aí que eu ia chegar nesse ponto. Como que o cara vai chegar e fazer em 12 vezes no cartão? Beleza, até 5, 10, 15, 20 mil já aconteceu. Aí o cara chega e fala assim, mas não tem 50 pau de limite. E aí? Só cartãozinho preto, só. E aí? Limite infinito. Aí o cara chega lá, beleza, eu trabalho com cheque, trabalho com